Oi pessoal, tudo bem? De volta então aqui para nossa terceira aula. Bom, acredito que a maioria das pessoas que chegou nessa aula já me conhece desde a primeira aula, né, que a gente gravou. Mas se caso você chegou ainda nessa aula e não viu as anteriores, eu sou Eliane Santana, sou terapeuta holística e aqui, holísticas, ó, como fosse várias, mas holística. E aqui a gente está trabalhando alguns pilares importantes para que a nossa transformação interna aconteça e disso possa vir, né, a reverberar na nossa vida externa, né, tudo aquilo que a gente vive. E os pilares e tal, não vou voltar aqui para não ficar repetitivo, mas se você chegou direto nessa aula, eu aconselho você a voltar lá na playlist que tem já a primeira aula, a segunda, até para você dar continuidade na prescrição, vamos dizer assim, do que eu tô passando para vocês. Tá? Então, assim, a gente está em continuidade trabalhando o pilar 1, que é a espiritualidade, e hoje a gente vai finalizar o de autoconexão, que é aquele lá que a gente começou na aula passada, né? E aí eu falei para vocês preencherem e tal, expliquei na segunda aula. E aí eu vou trazer aqui para vocês hoje, nessa terceira aula, o meu, para vocês terem uma ideia de como, se alguém ficou com alguma dúvida, aí visualizando assim, às vezes um feito, fica mais fácil de entender. E a partir disso, aqui através desse, a gente já vai dar entrada no segundo tópico, que seria a conexão com a natureza, tá bom? Pra gente, na outra aula, a gente já conseguir passar para o terceiro tópico e assim finalizar esse primeiro pilar. Finalizar entre aspas, né? Porque, na verdade, isso é uma coisa que é contínua, a gente não consegue parar. E depois que a gente começa, e começa a ver também o retorno disso, a gente quer só se aprofundar, na verdade, né? Então, assim, eu falei para vocês que o preenchimento lá poderia ser em qualquer lugar, né? No meu caso, eu tinha impresso aqui, até, né, preto e branco mesmo, e aí eu não pintei porque eu não tava achando os meus lápis, né? Por causa da mudança e tal que eu expliquei. Então, eu só coloquei um pinguinho dentro para eu saber qual era o período do qual eu não estou fazendo ou em quanto tempo eu estou fazendo. E aí, depois que eu preenchi isso daqui, eu coloquei na frente, mas para ficar mais visual aqui, mais fácil de vocês visualizarem, eu peguei a mesma folha e fiz atrás, ó. Então, se você não consegue imprimir e tal, você só baixa lá, para você poder dar uma olhada como que tá escrito, as coisas que você precisa colocar, e você mesmo faz. Tanto esse daqui, né, e a segunda página, que é essa, para você preencher, que aí tá explicado lá na segunda aula. E aí agora nós vamos para a terceira, né? A terceira parte, que é como se fosse a finalização dessa ferramenta, mas ela agora vai ser uma ferramenta de acompanhamento que você mesmo vai poder fazer consigo mesmo, para você poder avançar nesse percurso aqui, que é o primeiro pilar, né? Que é o pilar da espiritualidade e é o primeiro tópico. Por que é o primeiro? Porque é o mais importante, tá? Tanto a questão da espiritualidade ser o primeiro pilar é o mais importante e o primeiro tópico de espiritualidade ser esse, da sua autoconexão, é também o mais importante. Nada acontece a partir de ninguém. Sempre tudo, inclusive as coisas que a gente melhora, só acontece a partir de nós mesmos. Então, por isso que é importante você fazer isso aqui, tá bom? E parece bobo ou talvez pareça complicado demais, mas não é. Para quem acha que é bobo demais, ótimo, que é fácil de fazer. E aí mesmo assim, tenta para você ver se isso daqui uma semana, 2 semanas, você já não vai começar a ver algum resultado. Porque eu, com 1 semana, eu já vi muito resultado. Na verdade, no primeiro dia que eu preenchi, eu já tive um choque assim de realidade, que eu acho que eu comentei com vocês, que no meu caso, tudo deu vermelho, que lá no dia não eram essas cores que eu propus para vocês aqui nessa ferramenta. Ela tinha proposto só vermelho, acho que é vermelho, amarelo e vermelho. Verde, amarelo e vermelho. E o meu deu todos vermelho. E mais chocante ainda foi quando eu fui pro tempo, que eu havia feito isso, que tinha mais de 20 anos.
Então eu comecei a fazer a partir daquilo que era mais fácil, né? E aí, aqui, eu coloquei aqui pra ficar mais fácil. Então, por exemplo, os hobbies, né? Aqui eu coloquei. Aqui quanto tempo que eu não faço ou que eu faço. Por que que eu não estou realizando isso? A ação que eu preciso ter com relação a esse diagnóstico prévio que eu tive aqui anterior. E aqui eu já coloquei uma data para que eu possa já meio que me dar um direcionamento para ação, né? Tipo, eu tenho que fazer. Mas não pode ser nada que esteja muito além do possível para você, senão você vai desanimar e não vai fazer. Então você precisa realmente parar, nem que seja uns 15, 20 minutos e fazer isso daqui. Aí você precisa fazer todos? Não. O importante de tudo é você ter pelo menos essas duas primeiras colunas preenchidas, que são as coisas que você gosta de fazer, você fazia ou sempre gostou e já não faz mais, ou que você continua fazendo, você coloca aqui, e o tempo que você está fazendo ou que você não faz, né? Isso daqui é o mais importante. Aí aqui, depois aqui, você escolhe, se você quiser preencher todos, melhor ainda, mas senão você escolhe qual desses que você vai começar a olhar para ele, né? No meu caso, eu preenchi todos porque são coisas que eu já venho fazendo e por conta de alguns motivos eu parei e outros eu continuo fazendo, então eu já coloquei todos, né? Mas enfim, vamos lá pro real aqui, de como que tá a situação. No meu caso, eu coloquei essas coisas aqui, meditação, ler, treinar, dançar, ir ao cinema, ir ao parque, esse parque é o ecológico, como eu falei pra vocês, né? Ir ao shopping, eu também gosto muito, spa é um lugar que eu gosto demais. Jantar fora também gosto muito e viajar. E essas coisas são coisas que eu sempre gostei. Mas, por exemplo, só para vocês terem uma noção, meditar eu sempre gostei, mas eu nem sabia que eu fazia isso antes. Por quê? Porque a gente tem uma idealização de meditação como se fosse só você sentar, ficar lá parado, de olhos fechados, com um tempo determinado, né? E não pensar em nada. Essa era a ideia que, quando eu comecei a estudar muito sobre essas coisas que a gente está conversando, que foi desmistificado com relação ao conhecimento que eu tinha antes. Na verdade, eu sempre meditei, sempre gostei de fazer isso, só que era de uma forma, vamos dizer assim, ativa, né? Então, era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, porém, já fazia muito tempo que eu não fazia, né? Que é quando entrou lá os 20 anos sem fazer. Só que quando eu fiz essa primeira, a meditação não entrou. Entrou, em primeiro lugar, leitura, porque eu sempre gostei muito de ler. E aí eu fui verificando o tempo e tudo, né? Tinha mais de 20 anos que eu não fazia. Mas enfim, hoje em dia a meditação para mim é em primeiro lugar, tá? Porque a partir dela, que depois mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso, a partir da meditação, que é a meditação consciente que a gente vai trabalhar, muitas coisas começam a clarear para você. Por exemplo, às vezes você tem dificuldade em algumas questões, você não sabe como fazer para resolver, a meditação te ajuda muito sobre isso. Você às vezes precisa compreender, por exemplo, por que você repete certos padrões na sua vida. A meditação também te ajuda muito quanto a isso. A meditação ela te ajuda, por exemplo, a você se libertar de questões psicológicas, como problemas com ansiedade, com depressão, problemas, por exemplo, que você tenha com relação a TDAH. Todos os problemas relacionados ao mental, a meditação pode te ajudar muito, inclusive te ajudar até a transcender isso e você nunca mais ter problemas com isso. E às vezes você gasta muito com remédios e você acha que não tem outro meio, né? E aí muitas pessoas, inclusive, falam, por exemplo, que não conseguem meditar. Mas por que que não conseguem? Porque na cabeça delas era igual ao que eu tinha em mente antes, que meditar é sentar, ficar parado, não sei o que, mas não é assim. Cada pessoa tem uma forma que ela pode se identificar melhor com um formato de meditação. Aí, a partir disso, você vai evoluindo e aí sim, em algum momento você vai chegar, por exemplo, a, sabe, sei lá, quase um monge, ficar 8 horas meditando, parada, quieta, e você não vai nem acreditar que você foi capaz de fazer isso, né, se olhar para trás. Mas é por isso, porque a gente tem em mente essa questão da meditação de uma forma, a gente olha para isso de uma forma meio equívoca, né? Mas mais pra frente a gente fala sobre isso, mas vamos lá.
Na meditação, eu faço todos os dias. Então aqui, por que que não estou realizando? Então aqui não tem um motivo porque eu não estou realizando, porque eu faço. Então eu nem coloquei nada. Aí ler, a mesma coisa, eu leio todos os dias, então também não tem por que eu colocar por que eu não estou realizando, né? Aí a ação sobre essas duas coisas que eu faço. Só continuar, eu não posso parar, né? É só dar continuidade que tá tudo ótimo. A data para reiniciar esse feito, no caso. Aqui também eu coloquei nessas duas primeiras, só continuar também. Que não tem uma data porque eu faço todos os dias. No caso de treinar, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito, já tem mais de 30 dias que eu não faço. Aí eu vou juntar já duas coisas aqui para adiantar o processo aqui. Treinar e dançar. Tem mais de 30 dias que eu não faço. Mas por que que eu não faço, né? Por que que eu não estou realizando isso há mais de 30 dias? Porque eu fiz uma cirurgia. E devido a essa cirurgia, eu tive algumas restrições e uma delas foi, eu só poderia voltar a fazer, ainda com algumas restrições, a partir de 30 dias da cirurgia. Então deu a semana passada isso, né? Só que mesmo assim, eu não posso voltar na mesma dinâmica que eu fazia antes. Eu tenho que ir de pouquinho, porque eu fiquei 30 dias parado, então meu corpo ainda precisa se reabilitar com essa rotina, né? E a minha cirurgia foi na perna direita, então, mas ainda eu tenho que ter cuidado, né? Pra não, uma coisa que eu gosto muito não se transformar num problema futuro. Então, e aí esse é o motivo pelo qual eu não realizei. Aí aqui, qual é a ação que eu devo ter sobre isso, né? No caso aqui da dança e do treino, tem um pouquinho de diferença, mas no caso do treino, voltar, no caso, reiniciar de 1 a 2 vezes por semana e aumentando isso gradativamente, porque antes eu fazia todos os dias. Aí eu tenho que voltar gradativamente. E eu coloquei aqui para iniciar, como eu tenho que ir devagar, com caminhada, né, para minha perna, inclusive, se readaptando a isso também, porque até isso ficou um pouco prejudicado. Depois que eu estiver bem na caminhada, que eu estiver sentindo que a minha perna tá firme novamente e tudo, aí eu vou implementando outras coisas e aumentando esses dias, a quantidade de dias. Porque para mim o ideal é pelo menos 5 dias na semana. No caso da dança, 1 vez por semana e aumentando gradativamente também, pelo mesmo motivo, né? Aí aqui a data que eu coloquei para reiniciar. No meu caso, a dança e a cirurgia foi na mesma semana, a partir do momento que venceu o meu período de 30 dias da cirurgia, né? Como a dança em específico eu não faço em casa, eu faço num lugar específico, lá eu só tenho 1 vez por semana e era a partir dessa data que eu poderia ir. E no caso de treinar, seria a partir dessa data aqui, a caminhada em si, que era quando que era possível eu me reorganizar para isso. Aí no caso, vamos lá pro próximo, ir ao cinema e ir ao parque. Também tem mais de 30 dias. No caso aqui, de ir ao cinema, tem a ver, por que que eu não estou realizando? Tem a ver com a cirurgia, mas também tem a ver com questão financeira. Nesse momento, a minha questão financeira, ela está prejudicada por conta de um monte de coisas que aconteceram, né? Que aí não cabe agora nesse vídeo. Em algum outro momento eu posso até falar, porque isso vai ajudar muitas pessoas, inclusive, a compreender algumas questões que a gente às vezes precisa passar por elas para poder também transcender alguns padrões e poder acessar uma outra realidade que a gente queira. E tudo isso tem a ver com o meu processo também de autodesenvolvimento aqui, que a gente vai conversando ao longo dos vídeos aí para frente, tá bom? E no canal também, aqui eu tô falando especificamente sobre esse projeto, então eu tô falando meio que sistematizado, uma sequência, né? Mas nesse canal também eu pretendo, a partir da semana que vem, continuar alimentando ele com os vídeos de algumas questões na vida real ali, que foi pelo qual eu comecei o canal também, para ir dividindo algumas coisas que foram acontecendo comigo desde esse período de 2019 que eu comentei no primeiro vídeo, né? Mas enfim, então assim, a minha questão aqui com ir ao cinema, que eu gosto muito, e também ir ao parque eu gosto muito, tem a ver com cirurgia. No caso do parque é só cirurgia, porque não envolve dinheiro. Tem um parque até próximo aqui, eu consigo ir andando, é só ir e pronto, né? E aí, assim, é claro que às vezes a gente quer fazer coisas diferentes, mas nesse caso em específico, é só a cirurgia que estava me impedindo. E aqui no caso do cinema é o financeiro também.
Aí o que eu coloquei? A ação, no caso da cirurgia, ou no caso de ir ao cinema, que eu coloquei voltar a ir uma vez por mês, que era o que eu já estava fazendo desde o ano passado. Mas eu preciso me replanejar, porque como envolve dinheiro e algumas questões que eu estou vivendo agora, que eu estou tendo que me reorganizar, então eu preciso planejar. Aí eu coloquei aqui uma data prévia, para eu me reorganizar, para nesse dia eu conseguir ir. Aí eu coloquei aqui 8/11. No parque, eu coloquei também que eu preciso me replanejar, e pelo menos ir uma vez por mês, né? E depois ir aumentando isso gradativamente, porque se dependesse de mim, eu iria até todo dia, mas como não dá, pelo menos uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias. E aí eu coloquei uma data aqui para eu voltar a fazer isso a partir do dia 19 desse mês. Aí agora ir ao shopping, também gosto bastante. Não é tanto para comprar tantas coisas e tal, né, nesse sentido, mas eu gosto bastante de ir ao shopping. Mas também já tem mais de 30 dias. Aí é a mesma questão do cinema. Eu faz mais de 30 dias, mas por conta da cirurgia, questão financeira, né? Porque mesmo que eu vá lá e não vou consumir tanto, mas a gente acaba querendo fazer alguma coisa, né? Nem que seja comprar um sorvete, para isso precisa de dinheiro. Então, nesse sentido também, eu preciso me reorganizar. Aí eu coloquei aqui a ação, planejar, ir uma vez por mês e depois, né, com o tempo aí eu vou aumentando isso. Mas se eu ir pelo menos uma vez por mês, eu já me sinto bem, eu tô fazendo alguma coisa que eu gosto. Aí eu coloquei também dia 8/11. E aí, aqui eu quero aproveitar para falar uma coisa para vocês. Tudo na nossa vida, principalmente aquilo que a gente tem muita dificuldade, a gente precisa ter uma ideia de como a gente consegue fazer, e por isso que é importante colocar no papel, porque a gente precisa dar uma olhada assim, mesmo, sabe, na nossa cara, assim, de frente, com caneta, com papel na frente, para a gente poder facilitar o processo. Então, por exemplo, são muitas coisas que eu gosto de fazer. Se eu for colocar isso aqui tudo para eu fazer de uma vez só, eu não vou conseguir, né? E quando engloba dinheiro também na situação, mais ainda, a gente precisa ter muito planejamento para isso. Então, o que eu fiz aqui? O cinema, eu coloquei 8/11, uma ideia para eu já me planejar para isso. E o shopping eu coloquei no mesmo dia. Por quê? Porque já me facilita. Porque o cinema tem no shopping. Aí eu vou no shopping, mesmo que eu não tenha tanto dinheiro assim para gastar lá, sei lá, com um monte de coisas, né? Mas pelo menos eu vou, assisto cinema, que já é no shopping, e depois saindo do shopping, de repente eu passo lá numa sorveteria e não sei o que, sento um pouco, aí eu ando lá, vejo, né? Eu gosto de ficar vendo as coisas e tal. Então eu já faço duas coisas de uma vez só. Então já facilitou a minha rotina, inclusive, né? E o meu financeiro também. Aí depois aqui o spa, né, que eu coloquei. Eu gosto muito. Eu tive a experiência só uma vez, né? Mas assim, era uma coisa que desde criança. Era até difícil na nossa época de criança a gente ver isso, né? Mas, vez ou outra eu ouvia falar disso, eu sempre tive muito desejo de ver, de participar, de ir, né? De viver a experiência. E eu nunca tinha tido a oportunidade, até porque era muito caro e muito longe da gente. Não era uma coisa que a gente via assim, né, tão nas proximidades assim do nosso dia a dia. Depois que eu fiz esse exercício em 2019, isso apareceu na minha mente novamente, né, de uma das coisas que eu sempre tive vontade de fazer e nunca tinha feito. E aí eu falei assim, bom, eu vou pôr uma data, né, e vou me dar isso de presente. No meu aniversário, eu vou me dar isso de presente. O meu aniversário que é na semana, eu nem ia conseguir por conta do trabalho. Aí eu coloquei numa data de sábado. Entrei em contato, pesquisei o que é um lugar mais próximo possível. E um valor, assim, que estava dentro da minha condição na época. Aí eu fui, só consegui ficar... A minha ideia era poder ficar o dia inteiro, um fim de semana, né? Mas dentro das condições não era possível. Mas eu queria pelo menos ter um gostinho da experiência. E aí eu me dei isso de presente, mas eu só consegui pagar por 2 horas, né, para estar nesse lugar. Mas foi maravilhoso, foi uma experiência, assim, que foi de fato o que eu esperava, assim, que me fez muito bem, muito, muito bem. E isso tem a ver com o quê? Com o seu cuidado com você mesmo, né? Um cuidado consigo mesmo, que é um tempo que você para você se cuidar.
E isso é muito importante. Você está dando valor à pessoa mais importante, que é você mesmo. E ali para mim foi muito maravilhoso, muito, muito bom. Depois disso, devido às questões financeiras mesmo, eu não consegui assim colocar um prazo para eu ir. Aí passaram-se alguns meses, eu fui novamente, né? Aí eu já não fui bem num spa, assim, de para ficar e fazer um monte de vamos falar, participar de muitas vivências, essas coisas que tem lá, né? Assim, de muitas experiências. Mas já fui num lugar que tinha massagem, que elas davam um chazinho pra gente tomar e tal, né? A gente ficava lá umas 2 horas também e foi muito bom. Depois disso, eu comecei, não ao spa em si, porque de fato demanda um pouquinho mais de dinheiro, né? E nessa transformação que eu venho passando, o financeiro eu ainda estou, né, trabalhando isso. Mas aí, o que eu determinei para mim? Eu ia na massoterapia pelo menos uma vez por mês. E isso é spa? Não, mas você se sente cuidada. E a massagem faz muito bem para o nosso físico, mas faz muito bem para o nosso mental. Você sai do lugar, assim, com o espírito leve mesmo, sabe? Você se sente muito bem. Então eu estava fazendo isso mensalmente, num lugar que não é tão longe daqui da minha casa. Não é tão perto, mas também não é tão longe. E com um profissional maravilhoso, que eu amei fazer. A primeira vez foi uma indicação de uma amiga, e que é irmão dela, no caso, que faz. E foi muito boa a experiência. Então é uma coisa que eu fiquei fazendo. Só que já faz, na verdade, um bom tempo, né, que eu não faço. E tem a ver apenas com financeiro, porque se eu estivesse fazendo todos os meses, agora talvez eu não teria ido por conta da cirurgia, então seria a questão da cirurgia. Mas como faz mais de 6 meses tem a ver com o financeiro, né? Porque senão eu estava fazendo todos os meses, já tem uns meses que eu não faço, eu coloquei aqui que o motivo pelo qual eu não faço é o financeiro. Então, o que eu preciso fazer com relação a isso? Qual ação que eu tenho que tomar? Eu preciso me planejar e ver se eu consigo ir, mas aí agora aqui eu já não vou nem... Eu já estou expandindo um pouco essa minha vontade, né? Na verdade, eu não estou nem expandindo a minha vontade. Na verdade, estou querendo colocar como uma realidade para minha vida. De pelo menos 6 em 6 meses, eu ir realmente a um spa. As massagens eu quero voltar a fazer mensalmente. Mas o spa, como demanda um pouquinho mais de valor, então daqui mais ou menos me planejar para que 6 meses eu conseguir ir. E depois de 6 meses ir, pelo menos, né? E as massagens eu continuar mensalmente. Mas aí eu preciso me planejar financeiramente para isso. E aí eu coloquei aqui a data, né? Como é na média de 6 meses que eu coloquei, e financeiramente também eu preciso me reorganizar, e tem outras coisas que também tem o financeiro envolvido e são mais fáceis de fazer, então eu coloquei aqui dia 28/3/2026, porque aí eu tenho um tempo maior para me planejar, para verificar quais os valores no momento, os lugares que vai ser mais fácil para eu ir, etc e tal. Então, a partir do momento que eu fiz isso daqui... aí tem mais 2 aqui que eu tinha esquecido. Jantar fora, né, no caso. Eu também gosto muito, e tem mais de 30 dias que eu não faço isso. E aí, no meu caso aqui também, foi a questão da cirurgia e o financeiro também. Aí eu fiz a mesma programação, né? Coloquei aqui que eu tenho que replanejar financeiramente e voltar uma vez por mês. E aí também coloquei dia 8/11, por quê? Porque às vezes quando eu vou ao shopping, muitas vezes com a minha filha, a gente aproveita também e come no shopping. Tem um lugar específico lá. Como eu mudei muito a minha alimentação, eu não como mais em qualquer lugar. Eu preciso ir em lugares que me ofereçam, assim, várias... que tem a variedade lá, né, de alimentação para eu comer. Então não é todo lugar mais que eu consigo comer. E no shopping, onde a gente costuma ir para assistir filme, alguma coisa assim, lá tem um lugar específico que a gente consegue comer bem e eu consigo escolher as coisas que eu posso comer e que eu gosto, né? Então já dá para fazer tudo isso no mesmo dia e não é uma coisa que vai me demandar um valor tão absurdo. Aí eu coloquei dia 8/11 também, que assim eu consigo me planejar bem. E viajar. Viajar é uma coisa que me faz
Eu não tenho nem palavras para dizer o que faz, de tão bem que faz, mas faz mais de 6 meses. A questão é financeira e eu preciso também me replanejar para tentar fazer isso pelo menos de 6 em 6 meses, né? E aí eu coloquei uma data prévia aqui, porque em janeiro é a época de férias, né? E nas férias também as coisas costumam ficar muito mais caras, né? Mas é as férias, então eu quero aproveitar e tentar fazer alguma coisa. Eu vou conseguir viajar para outro estado? Não sei, né? Tudo pode acontecer. Mas, trazendo aqui, né, os pés para a terra, talvez até devido a essa monte de demandas que eu vivi de 4 anos para cá, um monte de coisas que eu tive que me reorganizar, que depois, com o tempo, vocês vão saber o que é, impactou muito a minha vida financeira. Então, eu não consigo, olhando aqui, né, com os meus olhos carnais aqui, físicos, que eu vá conseguir, olhando hoje a minha realidade, que eu vá conseguir, por exemplo, ir para outro estado, ficar dias lá. Mas eu consigo, de repente, ir em algum lugar aqui, não tão longe assim, e passar alguns dias. Então, eu coloquei um planejamento para as minhas férias de janeiro. Não muitos dias também, porque vai demandar também mais, né, mais valor financeiro. Mas tudo pode acontecer, né? E depois a gente volta para ir redimensionando essas coisas, porque vai ter coisa que a gente coloca a data, mas pode ser que a gente precise mudar. Mas o que importa nisso tudo aqui é que você olhe para isso, que dentro da sua realidade hoje você escolha pelo menos alguma coisa para você começar, dentro das ações que você esteja mais possível de você fazer já, sem você ter que ficar pensando muito, olhando muito para dificuldades. Então já começa pela coisa que for mais fácil para você. E já coloca uma data. Porque quando a gente coloca a data, o nosso cérebro começa, como ele visualizou um direcionamento, ele já vai começar a trabalhar junto com você para tentar achar meios de realizar isso. Eu não vou entrar nesse campo agora, porque ele também é muito amplo. Mas uma das coisas que a gente precisa sempre ter em mente, que quando a gente deseja alguma coisa, a gente precisa colocar isso no nosso campo de visão. O nosso cérebro, ele trabalha através dos nossos 5 sentidos, né? E quando a gente não coloca, às vezes, alguma coisa que a gente deseja, ou que a gente precisa resolver no nosso campo de visão, é meio que fica lá nos abstratos, só na mente. E coisa abstrata é coisa abstrata, então a gente acaba que o nosso cérebro não trabalha para nos ajudar a tomar ações com relação e direcionar aquilo que a gente deseja resolver. Então, por isso que isso aqui é importante, colocar no papel, tá bom? E assim, igual eu fiz aqui, ó, vocês não precisam se preocupar em fazer, né, assim, de uma forma tão sistematizada assim, num papel tão específico, não. O importante é só que esteja fácil para que você possa revisitar isso aqui e ir se redirecionando se for necessário, tá bom? Por isso que eu falei do caderno, né? Que o caderno é bom. Você tem um caderno específico para seguir essa sequência que a gente está fazendo aqui, ok? Por hoje a gente vai ficar só nessa questão aqui que já foi, né, um vídeo até um pouco longo, mas era só para mostrar para vocês como fazer na prática e vocês fazerem aí bonitinho. E aí, desculpa, na próxima aula a gente vai para o segundo tópico, que é a conexão com a natureza. E por que eu falei que aqui já dava pra gente falar um pouquinho sobre isso? Porque se vocês viram que aqui no meu hobby, eu coloquei ir ao parque, no caso o parque ecológico. Eu gosto de ir. Porém, pode ser que tenha pessoas vendo o vídeo aqui, porque não é todo mundo que gosta mesmo, né, desses ambientes. No meu caso, quando eu coloco isso aqui para eu ir pelo menos uma vez por mês para retornar, e depois de 15 dias, depois ir aumentando nem que seja uma vez por semana, é uma forma de eu colocar na minha rotina essa conexão, porque ela é muito importante. Depois, quando a gente for falar sobre o tema, vocês vão entender um pouquinho melhor porque que eu falo que a importância disso, né? Existem estudos que provam, inclusive, que dependendo da doença que você tem, se você conseguir colocar os seus pés diretamente na terra 15 minutos por dia,
você vai se conectar com as propriedades que a Terra tem, que inclusive tem no nosso corpo também, né? E isso vai ativando a sua memória celular e é como que se estivesse mandando mesmo um remédio natural para o seu cérebro, para a sua corrente sanguínea. E existem doenças que você consegue curar até só com essa conexão. Então, para vocês verem que isso é muito, muito importante, né? Então, outra coisa que talvez seja mais fácil para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vocês já devem ter visto que tem muitas pessoas que às vezes sofrem de algum problema psicológico e os terapeutas indicam, por exemplo, que ela tenha um bicho de estimação, um animalzinho de estimação, porque isso faz bem, né, pro campo mental da pessoa. Então, e lembra que eu falei que a natureza, né, é tudo aquilo que respira. Tudo que respirar, assim como nós, é natureza, por isso que nós também somos natureza. E aí, quando a gente se conecta com nossos iguais em algum nível, é como que se a gente tivesse uma força maior junto com a gente para a gente conseguir resolver, inclusive, muitas questões internas nossas. Por isso que é muito importante essa conexão com a natureza. Então, se vocês já puderem colocar, mesmo que vocês não gostem, por exemplo, do parque ecológico, mas dentro desses hobbies e diversões, vocês conseguirem colocar aqui alguma coisa que tenha a ver, por exemplo, com plantas. Às vezes tem gente que gosta, por exemplo, de ter plantas em casa, e aí colocar uma rotina para você se conectar com essas plantas. E aí a gente pode trabalhar um pouquinho melhor isso na próxima aula, tá bom? Porque será mesmo o tema da aula e aí eu avanço um pouquinho mais. Mas já para adiantar, aí eu tô dando essa sugestão de vocês já incluírem aqui, tá bom? Porque quando inclui numa rotina e fica no seu campo visual, né? A sua mente, o seu cérebro vai trabalhar junto com você para realizar, ok? Por hoje é só, tá bom? Espero que vocês aproveitem, né, essa ferramenta, porque ela é muito poderosa. Se vocês colocarem mesmo em prática, vocês vão ver que ela faz muito sentido e funciona de verdade, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!